Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Ora, bom dia. Hoje é sábado e já são 10h10. Seja bem-vindo ao encontro da grande informação. Temos agendado o debate para a edição de hoje. Será tema de conversa os preparativos para o ano letivo 2020, vagas, inscrições, matrículas e propinas. Nelson Mandela, Nobel da Paz e um dos filhos de que a África se mais orgulha, disse um dia e hoje trazemos a reflexão. Ninguém pode se sentir satisfeito enquanto ainda houver crianças, milhões de crianças, que não recebem uma educação que lhes ofereça dignidade e o direito de viver suas vidas completamente. Nelson Mandela, Nobel da Paz. É sobre essa tal educação de qualidade que queremos falar e o papel que cada um de nós, cidadãos, deve desempenhar para que ela seja uma realidade. São nossos convidados Gabriel Alexandre Ventura, Diretor Nacional do Ensino Geral, Alberto Chipamba, do Instituto Nacional de Ativos e Participações do Estado, António Pacavira, Presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, ANEP, e Manuel Diogo, Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação. Temos muito assunto para abordar hoje, mas não pense que se escapa da nossa saudação musical. O assunto de conversa é educação e ensino. Bom dia, bom sábado.
Muito bem, o sábado marca sempre o fecho de uma semana. A conversa hoje é Educação e Ensino, no sábado às 10h10. Os nossos convidados vão se acomodando e vão também tomando já contacto com o ambiente aqui nos nossos estúdios. Ora, do ponto de vista informativo, tivemos uma semana bastante movimentada e a Rádio Nacional de Angola deu-nos sempre a conhecer os principais factos que marcaram o país e o mundo. O ex-ministro das Finanças, Archer Mangueira, um dos declarantes do caso 500 milhões, disse na Câmara Criminal do Tribunal Supremo em Luanda que do seu primeiro encontro com os promotores da criação de um fundo de investimento estratégico para financiar projetos estruturantes, ficou a ideia de estar perante uma operação que indicava fraude e que se corria o risco de perder o dinheiro do Estado. Também declarante no processo, o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, denunciou falhas graves de procedimentos administrativos, o que na altura chegou a desencadear uma auditoria interna, já que um contrato daquela natureza devia ter a autorização do administrador que superintende o Departamento de Gestão de Reservas do Banco Nacional de Angola e tal não aconteceu. Sobre o caso 500 milhões, também foi revelado que o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, tinha sido alertado para uma série de dúvidas no contrato que visava a captação de fundos para o financiamento de projetos estruturantes em Angola. Isabel dos Santos defende que está a ser alvo de uma perseguição judicial com o arresto de bens para ser neutralizada politicamente. A empresária acusa ainda os serviços de segurança de Angola de terem entrado nos servidores das suas empresas em Portugal e forjado e falsificado provas contra si. Isabel dos Santos falava recentemente numa entrevista concedida à RTP3, onde admitiu pela primeira vez que podia ser candidata à presidência da República. Ficamos a conhecer esta semana o nosso presidente da Comissão Nacional Eleitoral, trata-se de Manuel Pereira da Silva. O seu nome foi o escolhido da decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial. A UNITA e os outros partidos políticos da oposição contestaram a deliberação e fizeram saber que Manuel Pereira da Silva não garante imparcialidade nas decisões. A partir deste mês, os cidadãos vão poder acompanhar em direto os debates políticos da Assembleia Nacional no quadro da liberdade de expressão e do direito à livre informação. O anúncio foi feito ontem pelo Presidente da República, João Lourenço, durante os cumprimentos de Ano Novo ao Corpo Diplomático acreditado em Angola. Debates no Parlamento com transmissão em direto. Antes deste encontro, o Presidente da República estava em Moçambique, onde assistiu à cerimónia de investidura de Filipe Nyusi, eleito para o seu segundo mandato como Presidente da República de Moçambique. À margem do empossamento de Filipe Nyusi, João Lourenço manteve um encontro com o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Neste encontro foi abordada a necessidade do reforço da cooperação Angola-Portugal. A 11 dias da mais que provável saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para 31 de janeiro, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson junta em Londres, segunda-feira, empresas, líderes africanos, instituições financeiras internacionais, no quadro das novas parcerias. Angola também estará representada neste encontro. Na maior universidade do país, a Universidade de António Agostinho Neto, estão inscritos para este ano mais de 30 mil candidatos para apenas quase 5 mil vagas. Sobre o ensino não é tudo, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, apresentou uma queixa à PGR contra a ANEP. Alguns colégios e instituições do ensino superior, por terem alegadamente incumprido os procedimentos para o reajuste dos preços das propinas e acusa estas instituições de especulação. Hoje vamos obter mais esclarecimentos a respeito. É tema do sábado às 10h10, os preparativos do ano letivo 2020, a organização e o funcionamento do ensino geral. Para já é o assunto em cima da mesa e a seguir mesmo vamos pedir ao Dário Castro que nos faça o enquadramento do tema de hoje. Dário. Bom dia.
Nelson Manuel. Gostaríamos que o governo possa aumentar as escolas, porque há poucas vagas. Gonçalo José. Em princípio, as vagas são muito escassas. O outro ponto é a subida do material escolar. Está muito caro. João Roca. Não está fácil para as famílias. Aqui em Angola temos poucas escolas. Quero encorajar o executivo. O professor deve se empenhar e deve primar também pela qualidade. Aproxima-se o momento do retorno às aulas. Os pais andam com as cabeças quentes, falta dinheiro, faltam vagas e começa a esgotar-se também a paciência. Ao todo, quase 97 mil vagas estão disponíveis em Luanda para o ensino geral no ano letivo 2020, cujo processo de matrículas iniciou nesta quinta-feira. Também esta semana esteve na RNA a Ministra da Educação, Ana Paula Elias, que garantiu estar em todas as condições preparadas para o novo ano letivo. 2.540.000 alunos vão estudar pela primeira vez. As condições estão preparadas para que este ato aconteça sem sobressaltos. Estão preparados tantos professores como as várias direções provinciais de educação. Temos a previsão de entrar para o sistema de ensino um total de 2.540.000 alunos pela primeira vez. A ministra Paula Elias reconheceu a insuficiência de vagas, garantiu contudo que parte dos candidatos vai conseguir estudar. Luanda ganha este ano 332 salas de aula novinhas em folha, ao compromisso de serem construídas mais 5.000 novas escolas, fruto do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM. As vagas que temos realmente não são suficientes, mas acreditamos nós que com o esforço que está a ser feito, parte de estudantes que queiram entrar para o sistema de ensino poderão sim ter este sonho realizado. Isto é uma preocupação do Executivo no sentido de apostar ainda mais na construção de escolas. Nós temos o PIM, que através dele temos o compromisso de construção de 5.000 escolas. Este ano em Luanda temos 332 salas de aulas novas e que poderão albergar mais número de crianças e jovens que entram para o sistema de ensino. Os professores também estão desassossegados com algumas situações. Ademar Ginguma, secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores, SINPROF, diz que é urgente corrigir questões como a monodocência e a transição automática. Outros problemas são da merenda escolar, que não chega aos seus destinatários, e as salas de aula superlotadas. Preocupações giram em torno da monodocência e da transição automática. Na primeira, na terceira e na quinta classes, devem ser revistas e anular-se a monodocência na quinta e sexta classe. Outra questão que nos preocupa é a merenda escolar. Deveria ser distribuída a todas as crianças do ensino primário. Outra questão que nos preocupa é relacionada à superlotação das salas de aulas. Deve haver em cada sala de aulas 36 alunos, mas nós, em Luanda mesmo, nós temos salas de aulas superlotadas com 100 alunos e é difícil. O desafio dos professores para 2020 é exigir que o tempo efetivo de serviço conte na fixação dos salários. Nós tivemos uma transição de um diploma para o outro que só olhou para o perfil acadêmico dos professores, ignorou o tempo de efetivo serviço que os professores têm no setor e, portanto, nós estamos agora a reclamar que esse tempo de serviço seja, portanto, tido em conta. Para 2020, o acesso aos manuais escolares não vai ser uma dor de cabeça, ou não estivessem estes também disponíveis em formato digital e de forma gratuita no portal dos Serviços Públicos Eletrónicos do Governo de Angola, CEP. O diretor do INFOSI, Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação, Meika Afonso, diz que estão disponíveis manuais da primeira à sexta classe. Nós no CEP podemos encontrar os manuais da primeira à sexta classe, bem como as fichas pré-escolar, as cadernos de avaliação e relatórios descritivos podem ser acedidos de forma muito facilitada e gratuita. O CEP, durante o ano 2019, registrou acima de 2 milhões de visitantes e destes visitantes temos um registro de mais de 213 mil manuais escolares descarregados. As instituições do ensino particular querem reajustar o preço das propinas. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor não concorda e as acusa mesmo de especulação. De acordo com Samuel Gabriel, técnico do Departamento de Resolução de Litígios de INADEC, as instituições não estão a seguir os procedimentos e garante que já fez queixa à PGR. Muitas instituições hoje pautam por aquilo ao aumento ou reajuste destas propinas e outros emolumentos, em que nós, o INADEC, não somos contra relativamente a isto. O que é que preocupa-nos
enquanto Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Existem normas no Estado de Direito. Por exemplo, da Lei 17/16 de 7 de outubro, do Decreto Presidencial 206/11 de 29 de julho, ali especifica que deve-se dar a conhecer ao Ministério da Educação e ao Ministério das Finanças. E dali também ser chamado o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor para poder ser auscultado sobre esta mesma situação. Será que obedeceu-se estes princípios? Não obedeceu-se. O complexo escolar privado 123 no Lubango foi o primeiro a surgir naquela província. O subdiretor pedagógico daquela escola, Lionel Serafim, diz que o grande desafio do ano 2020 é estimular nos alunos a capacidade de criar soluções. Temos hoje que trabalhar os nossos alunos para aqueles que são os desafios do século XXI, que é fundamentalmente um ensino que deve primar por uma competitividade. É necessário hoje trabalharmos essas competências tecnológicas acima de tudo, porque o mundo agora está virado também para o mundo das novas tecnologias. Trabalhar nos alunos a capacidade de criar soluções. Os encarregados de educação também estão agastados com algumas situações. A senhora Sofia Barros queixa-se da falta de comprometimento de alguns professores. Falta de professores nas escolas, principalmente escolas primárias e secundárias. Grande debilidade em termos de vagas. Há muitos pais que têm que sair de casa muito cedo para acorrerem às escolas, sujeitos a serem assaltados e não só, porque temos uma enchente muito grande. Nós temos que formar e não só. A formação tem que ser constante. Não temos o grande comprometimento por parte de alguns professores, infelizmente. Quanto aos estudantes, estes estão ansiosos pelo regresso. É o cheiro a novo dos materiais, é o reencontro com os velhos amigos e professores e, essencialmente, o aprender. Délcio Eugênio quer dos professores mais empenho. Estou ansioso, porque o ano passado não estudei muito bem, vou ver se esse ano melhor. Mais empenho por parte dos professores, faltam muito também. Tem professores que não terminam o tempo deles, só dão um fascículo, vão, não explicam a matéria. Esse ano eu espero que melhore. E neste sábado às 10h10 discutimos a organização e funcionamento do ensino geral em Angola, preparativos para o ano letivo 2020, a questão das vagas, matrículas e das propinas. Temos debate. Obrigado, Dário Castro. Temos sim debate. João Manuel Gonçalves, bom dia. A questão dos alunos fora do sistema de ensino pelo pouco número de vagas é uma grande preocupação. Nós, Rádio Nacional de Angola, apuramos esta semana que há encarregados de educação a pernoitarem nas instituições de ensino para conseguirem uma vaga e ainda assim muitas vezes não conseguem. É esta a grande questão. Quando se pensa nos preparativos para o ano letivo 2020, é este o grande desafio, João Manuel? Ao abordarmos a questão dos preparativos para o ano escolar e o ano académico, a primeira pergunta que inevitavelmente surge em Angola é se realmente vamos continuar com 1 milhão de potenciais alunos fora do sistema de ensino. Potenciais alunos e pessoas com direito de serem alunos. Ou seja, que é um direito de frequentar o ensino até tão longe quanto possível e esse direito tem que ser garantido pelo Estado. Agora, se ao mesmo tempo setores da sociedade, setores privados interessados em investir no fomento da educação também podem participar, logicamente que devem participar e a todos os níveis. E que tem que se levar em consideração que são setores privados que não têm um orçamento público, portanto têm que encontrar recursos. Já lá vamos, mas o que temos que sublinhar desde já é que a preparação de um ano letivo, ela implica vários agentes. O primeiro agente é naturalmente o aluno ou os alunos, aqueles que têm garantido o seu acesso ao ensino e aqueles que sentem, às vezes com muita tristeza, que o seu acesso ao ensino está limitado. Depois, os professores, sem dúvida alguma. E quando falamos dos professores em termos de importância na abertura do ano escolar e no seu desenrolar, na parte especificamente da abertura, em virtude de despesas, em virtude de projetos para os filhos, os pais dos alunos são fundamentais. Aliás, a família é, no mínimo, um grande complemento de educação. No mínimo, porque em muitos casos é o primeiro elemento de formação. É aquele que permite ao aluno entrar melhor ou pior no sistema de ensino,
do ponto de vista do ambiente geral de reflexão. Porque, atenção, mesmo no ensino de base, a questão da reflexão, a organização do pensamento das pessoas a partir da infância é fundamental. Logicamente que o material escolar desempenha aqui um papel e o nível dos professores também. Portanto, é um tema para debater onde é que estão os estrangulamentos à qualidade do nosso ensino. Isto é, digamos que, um assunto que qualquer país, mesmo aqueles que já tenham sistemas de ensino que merecem esse nome, mantém esse tipo de debate. Quer dizer, como é que se aumenta sempre a qualidade do ensino? Pode-se aumentar essa qualidade, seja em que país for, de ano para ano. Agora, há realmente aqui alguns problemas de financiamento. A gente pode discutir e devemos discutir neste debate os níveis e as percentagens do orçamento que são dedicados à educação. Eu vou lembrar Nelson Mandela, nem preciso dizer a frase toda. Nelson Mandela disse que a educação é a via mais adequada, a mais forte para mudarmos o mundo. E nós, mais modestamente, dizemos para mudar o nosso próprio país. Com o nível de recursos humanos que nós temos e com o nível de ensino que nós temos, vamos ter mais e mais dificuldades, porque os desafios serão sempre cada vez maiores. Agora, reconhecemos há pouco que o ensino privado é um ensino também importante, na medida em que, por um lado, o Estado não tem meios de chegar a todos os lados. Quando digo chegar a todos os lados, é dar uma grande cobertura, é ter meios financeiros para garantir essa mesma cobertura e que, portanto, o ensino particular é não só legítimo, como até necessário. E aquelas famílias que são mais abastadas, naturalmente que podem inscrever, matricular os seus filhos no ensino particular, até porque isso abre vagas no ensino público, naquele que realmente, em princípio, deverá ser mais abordável do ponto de vista dos recursos financeiros. Mas temos notado ultimamente que há uma espécie de oportunismo, que é um oportunismo criminoso porque atua em cima de uma área que é de grande sensibilidade social e de valor estratégico para o país. Há uma espécie de oportunismo de aproveitar determinadas carências para fazer subir de forma inconsiderada as propinas. Esta é, digamos que, uma frase que me parece baseada na constatação dos factos, comparando os custos-benefícios, comparando os investimentos que foram feitos ou que não foram feitos e as exigências que são feitas então às famílias. É um tema muito importante para o debate. Sabemos que desse tema, da forma como concluirmos nesse tema, vai depender uma grande parte do sucesso deste ano académico, deste ano escolar. Obrigado, João. Sucesso este que queremos alcançar no presente ano letivo 2020. E este oportunismo de alguns para proveito próprio de que nos falas terá também apreciação no debate de hoje, João Noel. Ora, são 10 da manhã, 32 minutos, os ouvintes têm a sua vez e chegou o momento. À disposição dos ouvintes, os números 927 7808 79, 927 7808 79, 941 5804 57, 941 5804 57. Eu peço também aos nossos convidados para que estejam atentos às intervenções dos ouvintes, que normalmente trazem contribuições, inquietações e, em alguns casos, até dúvidas em relação aos assuntos do sábado às 10h10. E já está em linha o David Fernando, está em Camacupa, no Bié. David Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Ora viva, bom dia, ilustres convidados nos estúdios da RNA, de igual modo para todos os rádios ouvintes de Cabinda Cunene e de Benguela Luau. Dizer que o tema em referência é sublime, mas eu vou me focar mais em 3 pontos. E o primeiro é na valorização dos docentes, as infraestruturas escolares e como tem atendido no sistema de inserir os novos alunos. Dizer que temos observado N dificuldades, isto focalizando quanto ao inserir os novos alunos. Eu acho que a quem é do direito tem que estar mais atento, isto é na preparação em recursos humanos, aqueles que são gestores públicos escolares. Estamos a notar de que há uma mera desorganização
porque não se aceita de que notemos N filas, de uma vez que se houvesse uma organização antecipada, tenho a plena certeza que não poderíamos ter essa dificuldade. Então, a quem do direito é preciso velar a esses gestores públicos, que são os diretores da escola, para que tenha mais habilidade nessa vertente. O outro ponto que toca na situação de infraestrutura. Algumas infraestruturas estão criadas, mas através de má qualidade de certos docentes, isto por mau financiamento, que às vezes, quando olhamos nos riscos, nos custos daqueles que riscos de vida nas áreas longínquas, então temos observado menos qualidade naquilo que é a prestação desses recursos humanos que são os docentes. Então, as infraestruturas às vezes ficam abandonadas, porque até a data, suponhamos, temos algumas aldeias que distam a 12 quilômetros de uma sede municipal. Até agora nunca fizeram as matrículas, mas a quem é do direito, se calhar passa a ser como se fosse uma situação normal e os que são prejudicados são esses populares, são esses docentes que são os petizes, e veremos as consequências no futuro. E outro checkmate é na situação, quando temos observado o início do ano letivo, no fornecimento de material, eu acho que também tem havido debilidade, porque o país vive numa crise financeira, e isto abrangeu mesmo na carne, sangue e osso, e temos visto que os alunos não têm tido aquela abrangência da distribuição de material escolar, que é caderno, etc, etc. E desta feita, essa situação também tem que se verter o quadro para que venhamos ter o ensino de qualidade e os viveiros, que são os alunos de qualidade, para as gerações muito vindouras. Obrigado. Essa era a minha preocupação. Obrigado, David Fernandes. Está em Camacupa, no Bié. Vamos ser sintéticos para que possamos também dar espaço aos outros. João Matomona está em Banza Congo, no Zaire. Bom dia, João. Bom dia, Angola. Bom dia, Zaire. Bom dia, Banza Congo. E bom dia também ao caro jornalista que está a conduzir o programa. Sim, vamos à sua participação. Quanto o tema em abordagem é bem-vindo, como é do hábito que cada arranque do ano letivo tem que sempre fazer o balanço, como está a correr, do que vai correr o ano, dizendo que quando se fala do arranque do ano letivo 2020, temos habilidade e debilidade. Quando se trata da debilidade é que muitos encarregados estão à procura de vagas, mas certos encarregados estão a encontrar, há alguns encarregados que não estão a encontrar vagas. E também nas escolas privadas o preço é muito elevado. Pedimos à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que fizesse o possível que esses alunos, pelo menos diminuir a faixa dos alunos fora do sistema de ensino. Só dizendo a realidade do Zaire, o Zaire sim tem escolas estatais e privadas, mas não abriga todos esses alunos. E queremos que o Estado faça qualquer coisa para que esses nossos irmãos consigam entrar no sistema de ensino. Há alunos que têm 13 anos, só com quinta classe, quarta classe, atraso nos estudos. E a outra coisa, caro jornalista, que eu fico um pouco aflito, é de dizer que quem tem 15 anos deve estudar no curso noturno, porque o que está no decreto que quem pode fazer o ensino geral normalmente tem que terminar com 14 anos. 14 anos tem que estar na 9ª classe. Mas tem um atraso daqueles alunos que não tiveram vagas de entrar no sistema de ensino. E queremos inverter esse quadro, porque os outros que não conseguiram entrar no sistema de ensino, não é por vontade própria, mas por falta de algumas infraestrutura educativa. Então queremos que o Estado reveja essa coisa. E outra coisa, para terminar,
é a reforma educativa. A reforma educativa, por favor, Sua Excelência, Sr. Presidente, vamos inverter o quadro. A reforma educativa em Angola não está a trazer efeitos positivos, está a nos trazer efeitos negativos. Queremos inverter o quadro, porque nós temos em Angola quadros capazes que possam defender esse país em qualquer patamar. Muito obrigado, desejo um bom programa ali na Rádio Nacional e um bom trabalho também para todos. Obrigado, nós, João Matumona, em Banza, Congo. Aponta aqui o problema das vagas, os preços altos nas escolas privadas e a reforma educativa que deve ser revista, na visão do João Matumona. E agora vamos atender o José Filipe, está em Cacoaco, Luanda. Ok, sou mesmo José Filipe. É uma ligação que fica assim, mas ainda há tempo de voltar a ligar, José Filipe. Os números disponíveis são o 927 78 08 79 e o 941 58 04 57. 927 78 08 79 941 58 04 57 941 58 04 57. Os preparativos para o ano letivo 2020, vagas, inscrições, matrículas e propinas. Em estúdio, os nossos convidados para o debate daqui a pouco, daqui a instantes, depois de darmos a voz aos ouvintes que trazem normalmente contribuições também e ideias para os grandes problemas que debatemos no sábado às 10h10, sempre aqui no canal da Rádio Nacional de Angola, canal principal. 10 da manhã, 41 minutos. Com o ano letivo às portas, o sábado às 10h10 promove uma discussão sobre a organização e funcionamento do ensino geral. Em cima da mesa, as vagas disponíveis, a problemática das matrículas e a maca das propinas no ensino privado. E mais, a distribuição dos manuais escolares, o número de professores e de escolas, a qualidade do ensino. Sábado às 10h10. Tudo o que interessa saber sobre o novo ano letivo em debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Já vamos ao debate daqui a pouco. Sebem Freitas está no Coisa Sul e depois vamos atender o António de Chombé, está no Namib. Vamos ser breves e muito objetivos para que possamos dar espaço aos outros ouvintes. Sebem Freitas, bom dia, está no Coisa Sul? Sim, bom dia, Isaías Afonso. Pronto, quanto ao assunto, eu acredito que temos esse assunto há muito tempo. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Não é um assunto todos os anos. Primeiro, eu vou ser um pouco direto. Não é natureza do MPLA governar bem. E segundo, não há uma verdadeira preocupação em formar o filho do pobre. Até porque os filhos dos dirigentes não estudam em Angola, estudam fora do país. E quando regressam ao país, são os mesmos que ocupam os cargos de maior relevância. Por quê? Nós temos um problema sério. Para criar escolas em Angola, para formar o filho do pobre, temos um tipo de discurso, os discursos são antigos. Qual é a solução para isso? Não vamos embelezar os comentários. É a altura do partido governante deixar o poder para um outro. O MPLA tem que sair para vermos como é que outros partidos encaram a questão da educação. Obrigado e bom trabalho. Obrigado, Sebem Freitas está no Kwanza Sul. Fala aqui da necessidade de se repensar o sistema de educação e ensino em Angola. António Chombé está no Namib. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, sim. Faz favor. Obrigado pela oportunidade. Eu diria até que o tema é bem-vindo, uma vez que começa o ano letivo. Eu queria tocar num ponto muito importante, que é a subida dos preços das propinas. Os preços sobem, em vez de subir pelo menos 10%, os preços subiram a 200%. E não se ouve nada do governo. Não sei se houve diálogo com o governo para a subida dos preços. E as pessoas mais prejudicadas nisso são as pessoas de pouca renda. Imaginamos que o salário básico de um funcionário é por aí 25, 28 mil. E com filho que as pessoas têm. E nós, africanos, temos cultura de ter filho. E encontramos dificuldade em formar esses nossos filhos. Porque as escolas privadas têm ajudado muito no sistema de ensino. E quando sobem sem
sem nenhuma explicação. Então, o cidadão é que fica mais prejudicado. Obrigado. Obrigado nós. António Tchombé está no Namibe. Agostinho de Chitumba, do Namibe para o Lubito, em Benguela. Bom dia. Bom dia, sim. Faz favor. Eu queria dar contributo também quando ao início dos nossos filhos. Segundo o que se vê, acho que teremos o mesmo problema, porque o sistema do ensino quase é o mesmo. Aí alguém estava ali a dizer que quase não mudou nada quando a reforma que se fez. Quase não mudou mesmo nada. Gostaria que mudassem outro sistema, porque há certas coisas é preciso ver bem. Primeiro façam, depois de vocês verem que às vezes tem alguns obstáculos, ou tem mesmo obstáculos, e não mudam de sistema. Se o sistema está mal, então muda para outro sistema. E por outra, os colégios ou as universidades privadas estão muito altas, porque o governo também não está a arranjar um mecanismo para reduzir esse tipo de preços. E seria tipo assim, enquanto que eles estão a subir com o preço, seria o governo a dar oportunidades para os alunos, ou então para os alunos, que não haja nenhuma aquelas comparticipações que o governo tem pedido nas universidades, sejam grátis, para ver se eles também baixam, porque a qualidade tem nos ensinos privados, mas o problema é a concorrência, porque o Estado, por sua vez, não está criando mecanismo ou bons professores. Não vou dizer que não tem bons professores no Estado. O Estado tem bons professores, mas é preciso criar esse mecanismo, que haja uma outra alternativa para eles baixarem com preço, porque não se justifica a pessoa fazer a universidade, começa o primeiro ano com 80 mil mês, e não sei onde parar, né? Não sei se trabalha onde, os pais também trabalham onde tirar esse dinheiro para formar nesse curso que ele vai fazer. E depois de acabar, quem vai assumir esses danos? Será que vai ser empregado já logo, ou vai estar no mercado à procura de emprego? Fica complicado. Então o Estado, por sua vez, devia formar as pessoas, ou devia criar um mecanismo que as universidades públicas não seja mais pago, seja noturno ou diurno, para ver se diminui esse fluxo das pessoas que vão nas universidades privadas. Mais ou menos isso, esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Acho que tem outro na linha, então, para facilitarmos a contribuição. Obrigado, Agostinho Chitumba. Os nossos convidados, Alberto Chipamba e Telmo Alexandre do IGAP, vão ajudar-nos a perceber este problema dos preços, os preços das propinas, que também está a tirar o sono a muitos encarregados de educação. É um problema também candente. Vamos atender o Escobalo Ferreira, está em Malange. Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. É muito interessante o tema e é um tema muito pretendente. É para dizer o seguinte: em questão do sistema do ensino no nosso país, é muito caricato e é meio difícil compreender o que se passa realmente com o nosso executivo. Nós vamos deixar as políticas dentro do gabinete, vamos procurar andar, porque quando nós andamos, chegarmos a ver os pontos principais, nós temos um problema sério. Imaginemos, tu és um funcionário do Estado, ganhas 75 mil kwanza, e nesse preciso momento as propinas subiram nas universidades, subiram nos colégios, na própria escola do Estado já não tem vaga. Mas será que o angolano continua sempre a ser matumbo para começar sempre a lixarem a nossa vida? Aonde nós vamos parar, afinal de contas? Será que nós não temos executivo para esse fim? Quer dizer que cada pessoa quer fazer do que ele quer entender. Construiu a sua escola, faz o que bem puder entender. Nós não podemos assim. Quando já não tem política para se governar este país, agradeceria, dão também um outro ainda, vamos ver também o que ele vai fazer, quais são as políticas que vai nos trazer. Muito obrigado, eu tenho muito
Espanha. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, nós. O Escabalo Ferreira está em Malães, pede mais ação do Estado nesta perspectiva de se ter um bom sistema de educação e ensino. Já vamos ao debate. O Florindo Janguelo está no Mandulo Bié, também chega para participar no sábado às 10h10. Florindo Janguelo, bom dia. Bom dia, Isaías Afonso. Bom dia a todos quantos estão ligados neste programa, sábado às 10h10. Para dizer que o tema é referência é mesmo preponderante. É para dizer que, sobretudo nas propinas, o preço subiu tanto mesmo, subiu tanto. Então, se formos a ver, alguns não estão a sobreviver deles próprios, não, sobrevivem de outras pessoas. Aí veja aquela pessoa pronta que ele defende, também é uma pessoa que carece tanto. Às vezes, se formos a ver, às vezes ganha 30 mil, 40 mil, e o propina é 60 mil, 80 mil. Agora, como é que ele vai conseguir esse dinheiro para pagar nas propinas? Se calhar aquele pode vir anular um ano letivo. E se calhar também ele é um quadro que está sendo formado. Então, nesse caso, a situação que vai ter que resolver bem é que a vez é que o Ministério da Educação junto às escolas privadas, então, chegam num consenso que a vez é que diminuam os preços para que não venha a lesar esses alunos. Essa aqui era a minha contribuição, Isaías Afonso. Estamos juntos para vocês todos convidados. Bom trabalho e tenham um bom dia de sábado. Muito bem, muito obrigado, Florindo Janguelo, no Mandulo Bié. Um grande abraço. Também reclamando a subida dos preços das propinas. E depois dos ouvintes, queremos daqui a pouco abordar com os nossos convidados a organização e o funcionamento do Sistema Geral de Ensino. Várias questões em cima da mesa e vamos a elas daqui a pouco, uma a uma, com os nossos convidados. Com o ano letivo às portas, o sábado às 10h10 promove uma discussão sobre a organização e funcionamento do ensino geral. Em cima da mesa, as vagas disponíveis, a problemática das matrículas e a maca das propinas no ensino privado. E mais, a distribuição dos manuais escolares, o número de professores e de escolas, a qualidade do ensino. Sábado às 10h10. Tudo o que interessa saber sobre o novo ano letivo em debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E agora, a hora para o debate. Manuel Diogo é da Associação de Pais Encarregados de Educação. Obrigado pelo seu tempo disponível para este debate e seja bem-vindo também. Muito bom dia, caros ouvintes. Cá estamos para mais uma vez reanalisarmos o início do ano letivo e os problemas que nos afligem. Já cá esteve várias vezes. António Pacavira, também, presidente da ANEP. Seja bem-vindo também, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia, Isaías Afonso. Bom dia, ouvintes da RNA. Telmo Alexandre é do IGAP, Instituto de Ativos e Participações do Estado. Muito obrigado por ter vindo também. Bom dia, nós também agradecemos o convite. Alberto Tchipamba também vem pelo IGAP, Instituto de Ativos e Participações do Estado. Muito bom dia. Muito bom dia aos colegas do painel. Muito bom dia aos estimados ouvintes. Agradecemos a gentileza do convite formulado por vós para abordar este pertinente tema. Gabriel Alexandre Boaventura, Diretor Nacional do Ensino Geral. Muito bom dia, um bom dia extensivo aos ouvintes da Rádio Nacional de Angola. E se calhar consigo começávamos a olhar para as inquietações dos ouvintes, não é? Depois ali o Alberto Tchipamba, o Telmo Alexandre, o António Pacavira e o Manuel Diogo. São pertinentes as questões levantadas pelos ouvintes? As questões levantadas pelos ouvintes são muitas questões. São várias, todas elas pertinentes. É difícil satisfazer a todos, tendo em conta as várias limitações com as quais o setor se debate. Mas devo dizer que o setor tem estado a envidar todos os esforços, eu diria necessários e suficientes, para que a pretensão das famílias e a pretensão do Estado seja satisfeita. É que os ouvintes dizem que são os mesmos problemas quase todos os anos. Bem, é preciso nós destrinçarmos o que está dentro das competências do Ministério da Educação e o que está dentro das competências de outras instituições.
O Ministério da Educação tem a competência de conceber a política e implementá-la por todo o país. Para a implementação desta política, são necessárias infraestruturas, são necessárias escolas para os diferentes níveis de ensino, algumas das quais estão diretamente ligadas a si. Falo das escolas do segundo ciclo do ensino secundário, mas outras dependem dos governos provinciais. Quer o Ministério da Educação, quer os governos provinciais, depende da existência de cabimentação financeira para que a rede escolar possa ir crescendo. Aí é onde está o problema. Eu tenho dito que em veias onde não há sangue, não se pode tirar sangue. É importante que a sociedade compreenda que em 1991 o Estado fez esta abertura para que o setor privado pudesse intervir. Começaram a aparecer as escolas privadas. O setor privado tem estado a dar a sua contribuição, mas ainda assim os próprios ouvintes também reconhecem isso. A procura suplanta a disponibilidade que nós temos. Um dos ouvintes falou nas grandes enchentes nas escolas. Nós temos estado a acompanhar as grandes enchentes nas escolas, a procura de vagas para os educandos não se deve a outra coisa, senão ao facto da rede escolar não estar a crescer em proporção ao crescimento da população estudantil. Portanto, qualquer pergunta que se faça neste domínio, a resposta está justamente aí. Nós sabemos que em 2018 foi aprovado o número de 5.000 escolas para serem construídas. De lá para cá foi feito algum progresso, mas ainda não se atingiu nem 50% deste número. Em face disso, surge o problema. O Ministério da Educação não está cômodo com esta situação. Temos estado a estudar outras alternativas que brevemente nós vamos anunciar para que as crianças, particularmente, possam receber os serviços de ensino, nem que de maneira informal, de modo a que o nível que eles atinjam lhes permita, a dada altura, ingressar ao sistema normal. Vamos ver como é que isto vai funcionar. Eu não queria ir muito no profundo porque ainda está em estudo o projeto, mas oportunamente vamos encontrar uma solução com certeza. Alberto Chipamba, como é que comenta as intervenções dos ouvintes? Diante das intervenções, eu quero cá informar que os serviços de educação têm uma relevância significativa para o desenvolvimento socioeconômico do país, o que significa dizer que não se pode, em circunstância nenhuma, aumentar os preços de emolumentos e propinas nas escolas, né? Ensino primário até o ensino secundário, também o ensino universitário, sem seguir a parametrização dos diplomas legais, né? Nomeadamente estamos a falar do decreto executivo, aliás, decreto presidencial número 207/11, sobre as taxas de matrícula e propina, bem como a lei 17/16, lei das bases do sistema de educação e ensino. É importante que se tenha em conta que para a instituição aumentar o preço, deve apresentar uma fundamentação. Esta fundamentação, quero eu destrinçar aqui, é com base dos custos, não é, que eles apresentam. Aliás, a estrutura de custo, houve um aumento, mas não basta apenas apresentar a estrutura de custo, deve fundamentar também que diante deste aumento, os alunos, os estudantes vamos incrementar num elemento pedagógico, mais uma disciplina, por exemplo, vamos adicionar a língua espanhola. Ou melhorar as condições exatamente, dos locais de ensino. O quadro, digamos assim, dos docentes são especializados, tem o currículo, estávamos no currículo A, agora estamos no currículo B, e também deve ser comunicado diante de uma assembleia aos encarregados de educação, 90 dias antes de remeter esse processo ao MED, que é o Ministério da Educação, e por sua vez o MED reencaminha esse processo ao Ministério das Finanças para dar o devido tratamento. Quer dizer, tem que comunicar 90 dias antes aos encarregados de educação do possível aumento
certo? Para precaver estes mesmos encarregados de educação, atendendo os seus rendimentos e a possibilidade de manter naquela instituição. Ou não, ou terem uma outra opção. Exatamente, no sentido de terem outras opções, pronto, né? No sentido de eu tenho aqui o meu educando, não tenho capacidade de atender o meu rendimento mensal, então vou alocar o meu educando numa outra instituição. Então, para estarmos todos, digamos assim, salvaguardados, é necessário que a instituição remeta 90 dias antes e comunica também os encarregados e, como já tinha dito, o MED reencaminha o processo para o Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças dá o devido tratamento. Normas e procedimentos, não é? Exatamente. Então, Alexandre, do seu ponto de vista em relação a essas inquietações dos ouvintes, não é? Eles que sentem mesmo que é necessário mudar muita coisa no sistema de ensino e educação em Angola? Bem, o Ministério das Finanças está cá presente para emitir uma opinião em relação aos preços, principalmente. não é? Chegou-nos... E depois saiu o Pacavira. Pois, chegou-nos o facto de que realmente muitas instituições de ensino, quer seja de ensino secundário como ensino superior, têm feito alteração nos seus preços. E dizer que nós não estamos contra a alteração de preços. Nós estamos contra o procedimento que tem sido adotado para tal. O problema está no procedimento, não é? Exatamente. A legislação em vigor enquadra os preços do Serviço de Educação e Ensino no regime de preços vigiados. E o objetivo deste regime é corrigir alguma distorção na formação do preço. Neste caso, quando as instituições remetem o processo ao Ministério da Educação ou ao Ministério do Ensino Superior, que posteriormente remetem à autoridade de preços, nós vamos validar a forma como o preço foi constituído. Se houver algum erro, então corrigimos esta distorção. Dizer que qualquer instituição que não siga este procedimento e altere o valor das suas propinas está a incorrer na ilegalidade. O preço é ilegítimo e pode ser suscetível a sanções, desde multas até sanções penais. As multas podem variar desde o dobro do aumento até mesmo uma multa de mais ou menos 2 milhões, conforme o decreto 206/11 estabelece. E é importante aqui referir também que, neste momento, já existem alguns processos que foram remetidos ao Ministério das Finanças para alteração das propinas através da Associação das Escolas, exatamente, da ANEP, que mereceu um devido tratamento do Ministério das Finanças. A princípio, algumas instituições remeteram informação incompleta. Sem fundamentação? Sem fundamentação, apenas informando qual é o preço que querem praticar, sem remeter as estruturas de custo que fundamentem essas propinas. E gostaria também de referir aqui que dos processos que temos analisado, algumas instituições alteram o seu preço baseando-se em previsões. Ou seja, eles estimam ou sabem qual é a taxa de inflação estimada para os próximos anos e atualizam os seus preços com base naquilo que se espera para os próximos anos. Este não é o procedimento mais correto, porque a legislação estabelece que o preço deve ser alterado baseado nos custos já incorridos, não nos custos que se espera incorrer. Portanto, qualquer instituição que esteja a fazer isso, desaconselhamos e incentivamos todos a agirem de acordo ao que a lei estabelece. António Pacavira, a sua opinião em relação às inquietações dos ouvintes? Bem, nós devemos tranquilizar. Tudo que foi dito agora pelos colegas que anteciparam está na lei, mas devo garantir às pessoas que os colégios que dependem da associação cumpriram o procedimento. Nós entregamos com o devido tempo, 3 meses atrás, reunimos com os pais, fizemos um aviso prévio aos pais, reunimos também com os encarregados e houve concordância. Justificamos os motivos do porquê do aumento. Do ponto de vista técnico, tal como disse agora o Dr. Telmo, havia algumas insuficiências de informação. O Ministério solicitou-nos, por exemplo, demonstração de resultados, balancetes, o custo por classe, e esse trabalho também foi feito e já foi entregue. Então, cabe agora o Ministério trabalhar, com certeza vai fazê-lo. Ainda ontem estivemos no IGAP, e devo dizer que foram 64 colégios a propor. Então, nós não devemos generalizar. Há 64 colégios que propuseram e são da plena responsabilidade nossa. 64 colégios em Luanda ou em todo o país? A nível do país. Agora, cabe ao Ministério dizer, olha,
tal como disseram aqui os senhores há bocadinho, aqui é viável, aqui não é viável, então nós estamos à espera disso. O procedimento legal todo foi feito e nós cumprimos. Está aqui o senhor do Ministério da Educação, nós entregamos a educação por ofício remeteu ao Ministério das Finanças, que tem vindo a fazer esse trabalho. Lembro-me que no dia 26 de dezembro o IGAP fez um documento dirigido à educação, que infelizmente nós não recebemos, que a educação diz que não recebeu, mas nós fomos ao IGAP para poder receber essa informação, recebemos, e daí resultou esse trabalho aturado que eu acabei de referir, demonstração de resultados com notas. Balancetes e tal? Balancetes e tal, tudo isso foi feito, foi cumprido. Vamos agora aguardar pela aprovação ou não. E então não podemos especular que o ensino particular está a instigar, não. Nós cumprimos com todo o requisito legal. Agora vamos aqui separar duas situações. Provavelmente há colégios que não terão cumprido com essa situação. E aí é que o órgão fiscalizador tem o seu espaço para poder atuar. Ok? São situações diferentes. Outra situação, nós temos no mercado instituições internacionais de currículo estrangeiro. Estas têm preços altíssimos. E nós já temos perguntado ao Ministério por que esses têm esse privilégio. O Ministério da Educação? Exatamente, que é o Ministério quem aprova. Eles propõem a abertura do curso com currículo português, a abertura da instituição com currículo português e lhe é aprovado uma propina de 100 e tal, 200, 400, 500 mil. Não, nós não estamos nesse grupo. Não, isso aí representa mais ou menos 4, 5%. O que está-se a discutir aqui são colégios meramente angolanos e com propinas que têm em média nacional 20 mil kwanzas. Mensal? 18, 20 mil kwanzas mensal. Agora temos de convir que a situação macroeconômica obriga-nos a repensar. Vamos continuar, vamos fechar. Para continuar, temos que fazer alguns ajustes. E esse acordo é feito com os pais, porque o único financiador do ensino privado são os pais. O ensino privado funciona no regime de cooperativas, mais ou menos como cooperativas. Se o pai não anuir aos preços, ele não vai matricular. Logo, essa instituição corre risco de falir. Mas, felizmente, os pais têm outra perspectiva. Querem uma escola diferente. Querem uma escola que dá perspectivas do filho um dia poder competir na sociedade. E eles apostam por um ensino de qualidade. Não de promessa, mas que efetivamente se concretize. E é aí que os pais compreendem e conseguem matricular os filhos nos colégios. Não há especulação, devo aqui dizer, que das propostas apresentadas, em nosso entender, elas são razoáveis, cifram-se aí na ordem de 3, 2, 5% e com um diferencial. Tem hoje muitos colégios que servem refeições. O aluno entra às 8 e larga às 16. Ele precisa de comer. Os aumentos, em muitos casos, não são da propina. Está exatamente na questão da... São outras despesas? São outras despesas. E então deve ficar aqui bem claro que a documentação entrou. A documentação adicional também já entrou. Com a devida fundamentação. Com a devida fundamentação e que está a ser analisada. Devo aqui também dizer às pessoas que nós fomos abordados nesses dias que antecedeu, porque foram dias de bombardeios aí por parte de uma certa instituição. Infelizmente... Está a falar do INADEC? Exatamente. O nosso órgão de tutela faz ouvidos do mercador e aí não é parceiro. Ministério da Educação. Exatamente. Não vem a público, não diz, olha, nós recebemos, nós entregamos as finanças. No mínimo isso não é feito, que é triste. E então, sozinhos, temos nos defendido. Devo aqui garantir que os colégios que foram citados na peça do INADEC, e repara a atitude, a questão de querer propagar, a questão de querer anunciar, foi tão rápida que se calhar o INADEC nem teve tempo e descorou uma coisa importantíssima, que foi a notificação dos colégios. Esses colégios nem sequer foram notificados. Há um colégio que ouviu pela rádio ou pela imprensa às 13 horas e recebeu uma notificação para se apresentar ao INADEC na segunda-feira às 9 da manhã. E aí o colégio pergunta... Mas esse é o procedimento normal, nesses casos? Não, acredito que não. Se você convoca... O INADEC notifica... Convoca-me para aparecer na segunda-feira, mas na quinta-feira já vai a PGR e anuncia na imprensa... Alguma coisa não vai bem aí. Alguma coisa não vai bem. Mas devo dizer às pessoas que órgãos acima... Diretor Gabriel, pode ajudar, se for o caso, tendo em conta que vem pelo Ministério da Educação. O Ministério apenas entregou, desculpa mesmo que seja franco, fez um favor enorme, faz parte das suas atribuições. Reencaminhou o processo
para o Ministério das Finanças. A partir daí não há qualquer comprometimento do Ministério. E ouvimos declarações dessa semana a sua excelência, a senhora ministra, que disse, eu ouvi pela rádio, que não, o Ministério da Educação não tem a ver com propinas, isso é com as finanças. Mas aí a gente pergunta, quem nos tutela? É o Ministério da Educação. Ok? Falou-se tanto, propagou-se tanto, discutiu-se tanto, nós não fomos chamados, pelo menos no Ministério da Educação, para dizer assim, pá, o que é que se passa? Expliquem-se. No mínimo isso não existiu. Mas nós temos que nos defender. E então, certamente, vamos até as últimas consequências. Na semana que vem faremos uma Assembleia Geral com os colégios. Vamos continuar a aguardar pelos resultados do IGAP também, certamente, e acredito que depois disso, se calhar, merece uma conferência de imprensa. Acho que é o procedimento mais cívico e urbano para esclarecer tudo, e aí todos os parceiros devem estar. Mas vamos estar todos juntos na próxima semana. Não direi aqui quem nos convocou, mas devo dizer que ainda ontem tivemos várias reuniões com órgãos supra, e todos nós vamos lá estar, com certeza. Houve um encontro técnico ontem, não é? Nós tivemos dois encontros técnicos. Analisou o ensino geral. Não. Nem vou citar os órgãos. Temos um outro na terça-feira que também não vou citar o órgão. Ok? Porque não cabe a mim citar o órgão, mas certamente estaremos todos juntos para criar abordagens e encontrar entendimento. Até que, por exemplo, essa situação que vem ocorrendo já começa a comprometer, a preocupar os pais. Os pais, não é? Se um colégio é citado e que envolvendo PGR, acredito que a pessoa que está para ir matricular já fica cética. Pois. A pessoa que tem lá o filho... E aí um prejuízo para os alunos. E alguém vai ter que se responsabilizar por isso. Há colégios que os pais poderão pedir transferência. Ok? E então, isto tem consequências. E nós temos que olhar para isso. Isso mexe com o psico emocional do próprio aluno. A partir aí dos 12 anos, o aluno já compreende. E ele já se preocupa. E agora fala-se muito em PGR, não é? Não, os miúdos já compreendem isso. Está na ponta da língua. É? Mas devo dizer que nós temos um apoio enormíssimo, até dos próprios pais, porque, volto a dizer, são eles os financiadores. Nós não temos nada a temer, porque não violamos nada, não instigamos nada, apenas justificamos de modo científico e técnico e econômico o porquê das alterações macroeconômicas. Agora, devo aqui dizer também publicamente que o INADEC tentou... ainda bem que está aqui o IGAP, não é? Sim. A dar respaldo a isso. Não, o INADEC tem tentado ocupar o lugar do IGAP. Exatamente. Transformando-se no órgão, e é só perceber pelas ações, passando como órgão regulador. Quando não, eles são órgão fiscalizador. O INADEC chegou ao extremo de propor-nos, e nós temos documentos, atas do próprio INADEC, não feitas por nós, que poderíamos aumentar a propina sim, mas 5% no primeiro trimestre, 5% no segundo. E nós temos, alto lá, não é assim. Quem pode analisar mediante análise técnica... Mas não há concertações regulares entre essas estruturas todas, o IGAP, o Ministério da Educação... Não, cada um faz o seu trabalho. Depois, sim, se houver necessidade... Aí, é que essas marcas geralmente só surgem por altura de começar o ano letivo. Não, é assim, eu volto a dizer, houve alguma precipitação do INADEC que nós ainda não estamos em fevereiro. O ano letivo ainda não começou. Ainda não há violações. Está a entender? Depois, eu ontem, por exemplo, perguntei aos colégios... Mas o INADEC já está em ação. Já, perguntei aos colégios citados. Vocês têm o livro de reclamações do INADEC? Temos sim, Sr. Presidente. Há alguma reclamação dos pais? Não há. Está a entender? Os pais matricularam, nessa altura nós já temos 90 e tal, 100% de taxa de ocupação. Ok? E não há reclamação dos livros, pelo menos nesses colégios que estão citados. Mas pronto, nós vamos usar a nossa defesa, vamos continuar a ser ouvidos. Felizmente... Afinal, o ensino particular é legítimo e necessário, não é? É legítimo, necessário e não está a violar nada. Felizmente nós temos preparação e, modéstia à parte, somos qualificados. Tecnicamente somos qualificados. Daí que não vamos incorrer em erros. Não. Agora, não se pode generalizar e não pode haver aqui sensacionalismo. E é o que está a haver um bocadinho também. Manuel Diogo, é da Associação de Pais e Encarregados de Educação. Como é que olha para este problema todo? Sempre o mesmo problema ao começar o ano letivo. E ouvimos isso dos nossos ouvintes. Muito obrigado por frisarmos este tema, que tem sido muito difícil nós compreendermos como pais encarregados de educação. É uma época que atrapalha todos nós, porque não encontramos parte nenhuma como defensora.
Em princípio, tenho a dizer e a referir, em caso do Ministério da Educação, como tutela o ensino na República de Angola, deveria jogar o seu papel preponderante e, neste caso, não está a jogar. Não está a jogar porque há um déficit muito grande no levantamento da demografia, que é o crescimento da população, não é? Em relação às instituições escolares. É preciso trabalhar com estatística, não é? Com números, o Ministério nós tivemos a oportunidade de lidar com técnicos do Ministério da Educação que lidam com a estatística e não conseguiram nos demonstrar por A mais B o acompanhamento lógico de cada província. Nós temos 18 províncias, Angola é vasta, mas é preciso recolhermos e sabermos por A mais B o quanto podemos frisar, o quanto podemos planificar para anos seguintes. Isto foge bastantemente do Ministério da Educação. Então, todos os anos, periga os encarregados de educação. A outra é o custo de vida. O custo de vida é muito alto. O Ministério das Finanças, nesta altura, não está em condições de implementar nenhum aumento salarial da função pública, de onde a maioria depende. Então, toda a subida da vertente estudantil periga o encarregado de educação. Isto deve ser acompanhado. Não, é um assunto que não se pode ver com frieza, como está-se a fazer sentir. O Ministério da Educação vê com frieza, o Ministério das Finanças igualmente, os sindicatos abraçam as mãos e lutam por cada lado. Eu diria mesmo que certas pessoas tentam defender, mas defendem mal. Mesmo aí na ADEC, está a defender o processo docente educativo mal. Quem deve primeiro defender é o Ministério das Finanças, é o Ministério da Educação. São os patronos para ver em que pé a regularidade ou irregularidade está a ocorrer. Então, neste momento, nada é estranho para o pai encarregado de educação estas corridas de matrículas à procura de vagas. É do conhecimento, primeiro, da Ministra da Educação, do Governador da província, dos diretores provinciais de educação. As dificuldades vão crescendo de ano após ano. A única coisa que nós temos a agradecer é o ensino que tem estado a crescer por quantidade e qualidade. Isto sim, nós estamos regozijados. O que é que a Associação sugere assim, ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Educação? Por bem. Para que no próximo ano não voltemos a verificar essas situações. Pronto. Eu diria que o Ministério da Educação tem que ser mais inteligente na planificação. Tem que lidar, porque há uma ligação que nós chegamos a conceber ou a conhecer, que a estatística hoje tem que ter uma ligação com o Instituto Nacional de Estatística. Não é? Eles têm que lidar. Foi um investimento que o Estado fez e deve ser aproveitado. Nós temos que saber, demograficamente, quantas crianças neste município estão na idade escolar. Idade escolar. E qual é o plano diretor deste governo municipal? Não estarmos a caminhar como não soubéssemos nada, como não tivéssemos município nem províncias, estarmos aqui a dar uma de que não temos ouvido porque o pai corre para aquele lado, o pai, e deixamos as coisas andar e entregamos aos pais, e coitado dos pais que querem ver os seus filhos educados. As santas ainda faltam no serviço por causa do lugar, não é? É preciso termos um alinhamento. Pernoitar na escola. Eu diria mesmo, em todos esses setores nós temos funcionários capazes e técnicos. O porquê que não fazem o trabalho? Por outra, não querem fazer trabalho, deixam para as outras pessoas fazer. Há uma lógica, que a lógica tem que ser bem compreendida. Se numa determinada comunidade não tem escola, a primeira coisa é fazer o levantamento de quantas pessoas vão necessitar dessa escola. Depois eu vou direcionar o número de salas. A outra é de forma como é concebida a admissão dos docentes, dos professores. É com bastante frieza. Nós encaramos isso como não tivessem dado importância à educação, como frisou um dos ouvintes, a dizer o governo disto, o governo daquilo, e nós queremos fazer uma outra questão que seja outro partido a governar. O problema não está naquele partido governar. O problema está conceber humanisticamente a concepção da educação. A educação é um pilar
importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, eu diria mais que as pessoas têm que dar importância. A importância começa aí. Nesta altura, se a memória não me falha, e se eu dirigir uma pergunta a um governador provincial, ele nem sequer sabe quantas escolas a província tem. Isto é mau. Isto é falta de interesse da educação. Isto é falta de interesse. Seu diretor, todos os anos anuncia-se novas salas de aulas, não é? Por outra, nós não podemos nos agarrar. Nós, o governo, o Ministério da Educação, não pode se agarrar nas instituições privadas. Nós sabemos que as instituições privadas existiram e vão existir como apoio, como suporte de diminuição de tantos alunos fora do sistema de ensino. E o que vemos hoje é que toda a gente entrega a responsabilidade ao ensino particular. O ensino particular vai e arrasta todo mundo. Não pode. Em alguns casos com alguma desorganização. A está no ensino geral, no ensino do público. Estado. O ensino privado tem que ser um meio alternativo. Um meio alternativo. Nesta vertente, nós aconselhamos o Ministério da Educação a pautar-se constantemente com um diálogo aberto e claro com as instituições privadas. Nós encontramos instituições privadas não regulamentadas, não reconhecidas. A culpa é de quem? O Ministério da Educação não pode deixar passar nenhum lego dentro do processo docente educativo como não tivesse visto nada. Eu diria, seja uma sala de aula, seja uma simples explicação, tem que ser do conhecimento do Ministério da Educação. O Ministério da Educação existe na comuna, no município, na província e a nível central. O que é que essas pessoas estão a fazer? Vamos ouvir aqui então, o diretor Gabriel. Dali eu iria dizer, mesmo na defesa do ensino particular. O ensino particular, nesta altura, é acusada de valores, é acusada de subir as propinas. As propinas, está não é? a subir porque as pessoas que devem intervir estão como se deve dizer, deixa andar. Quem devia insurgir-se com esses preços é o Ministério da Educação, é o Ministério das Finanças. São os detentores, são os reguladores. E não outras pessoas que tentam defender-nos. E nós, os pais, com os bolsos vazios, o que é que fazemos? Nós não podemos guardar os nossos filhos em casa porque eles têm que aprender alguma coisa. Sim, educação para o futuro. Como diria o tal interveniente, de que o sistema privado está a apropriar-se. Está a apropriar-se por quê? Porque a instituição privada vê em pais como os seus financiadores. E os pais não têm um defensor. Eu diria, nós estamos instituídos como defensores há muitos anos. As instituições privadas dizem que reuniram-se com pais, reuniram-se com B. Onde é que está a ata enviada às direções provinciais? Nenhuma. Não é? Mas a associação existe fazer. De facto, não é? Nós estamos constituídos pelo decreto presidencial que orienta. Ninguém deve fazer uma reunião em nome de pais encarregados de educação sem o conhecimento das direções provinciais, nem a associação. E todas essas pessoas furtam-se disso. Nem um simples telefonema dão, nem apresentam tal relatório da reunião e dizem a todos, reunimos. Foi consenso de pais encarregados de educação. Onde é que está o consenso? Mostra mais B. Estão todos a infringir a regra de boa convivência. Desculpa, por isto não compactuo. Estamos no debate. Nós não compactuamos com pessoas que agem assim. Agora, é preciso saber que tudo que sai em nome de muita gente deve ser lavrado por um ofício e enviado às estruturas centrais. E volto a dizer, o Ministério da Educação tem culpa nisso, o Ministério das Finanças tem outra. Eles devem ser os primeiros reguladores, os primeiros exigentes e não deixar a nós, porque nós somos uma organização que também dependemos e gostamos que essas instituições existam para educar os nossos filhos. Mas por trás nós temos que ter defensores. Sim. Então, a partir de agora, eu penso
Estamos a Estamos a monopolizar o espaço. Estamos no debate. Não, mas estás à vontade, Sr. Diretor. É preciso que as pessoas reconheçam. É preciso que as pessoas reconheçam que o pai está ali para financiar, porque tem um filho vamos para aprender. Vamos ouvir aqui o diretor Gabriel. O filho para aprender tem que ir numa instituição, a nossa Diogo, escola. vamos ouvir aqui o Sr. Diretor. E por causa do filho para aprender, para o que quer Manuel saber Diogo, mais, não pode ser roubado o pouco que tem no bolso. Vamos ouvir aqui o Sr. Diretor. Sr. Diretor. Eu quero dizer Gabriel que Alexandre, o Ministério da Educação está aberto a críticas e, para já, estas críticas nós a vemos como presentes que nos ajudam a melhorar o nosso trabalho dia a dia. Conforme disse o colega do IGAP, o Ministério da Educação fez o seu trabalho, remeteu a proposta avançada pela ANEP sobre os ajustes que se pretendia que fossem feitos nas propinas. Ajuste ou reajuste, não é? E Reajuste. esperava que, num horizonte razoável determinado por lei, fosse respondido. Infelizmente, essa resposta não aconteceu. Nós temos que assumir aqui parte da culpa. Deveríamos ter monitorizado, deveríamos ter feito o segmento. O segmento não foi feito. O mais importante é que tenhamos em conta que o ano letivo ainda não acabou. Ainda não começou, aliás. Uma solução pode ser encontrada para bem dos principais beneficiários, que são as nossas crianças, e para bem das escolas privadas, que fazem um grande esforço financeiro. Mas já não falta muito tempo para começar o ano letivo, já não falta muito tempo. Não falta muito tempo, mas ainda temos tempo. Em função deste constrangimento, podemos encontrar uma solução que seja consensual e que satisfaça todas as partes. Portanto, não há nada que impeça. Agora, quanto ao que disse o Sr. Diogo, talvez ele tenha argumentos de razão para suportar isso, mas eu não acho que as administrações municipais e os governos provinciais não tenham um plano diretor para aquilo que fazem todos os anos. Nós, às vezes, vemos o Estado... Manuel Diogo fala da falta de estatística por causa desse problema das salas de aulas. Começa-se o ano letivo anunciando novas salas de aulas, mas ainda assim há problemas com vagas, há problemas com lugares. Não, primeiro o Sr. Manuel Diogo deve compreender que o país é caracterizado por muitas assimetrias. Né? E o progresso de província em província não é o mesmo. Né? O Ministério da Educação faz projeções para o número de salas de aulas, o número de escolas por ano, na base dos 3%, em alguns municípios na base de 1,5%, em função do desenvolvimento que a província apresenta, em função da população geral que tem e em função dos cálculos que fazem com relação ao crescimento da população estudantil. Este trabalho é feito. Para já, toda a estatística produzida a nível do Ministério da Educação é remetida ao Instituto Nacional de Estatística, contrariamente o que o Sr. Diogo disse. Né? O Ministério da Educação é um setor muito vasto, que envolve muitos professores, uma grande população estudantil. Por isso é normal que hajam constrangimentos ano após ano, e tudo em função da cabimentação financeira do Estado, que normalmente lhe é conferida. Eu disse inicialmente, em veias onde não há sangue não se pode tirar sangue, e é bom que as pessoas entendam isso. Sim. Se nós só podemos fazer o possível, e aquilo que não é possível nós terceirizamos. Né? Por essa razão é que houve esta abertura do Estado. Hoje o ensino privado tem estado a intervir com alguma cutilância, mas vamos ser realistas. Né? No ano passado, o Ministério da Educação teve 10.640.259 alunos matriculados no sistema, dos quais não sei se as estatísticas do ensino privado chegam a 10%. Portanto, grande parte deste grosso de alunos do sistema de ensino são suportados pelo Estado. É importante que nós não percamos isto. Agora, aqui há um constrangimento, por favor, como disse, nós ainda temos tempo até o início do ano letivo. Vamos às instituições do Estado
coordenar no sentido de encontrar uma saída airosa que beneficie o Estado, beneficie o privado, beneficie os pais encarregados de educação. É que parece haver uma falta de concertação permanente. Bem, que não haja quer com os pais concertação. encarregados de educação, quer com os colégios privados, quer também com o Ministério das Finanças. Bem, permanentemente nós recebemos o presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação no Ministério da Educação. Com frequência, ele até passa pelo meu gabinete, com frequência ele contacta o senhor secretário-geral. É quase um trabalhador do Ministério. Sim, Ministério, não é? Sim. Portanto, não vamos dizer que não há concertação com os pais encarregados de educação, embora reconheçamos que nós podemos fazer muito mais. Né? Até hoje nós não organizamos um fórum nacional, um fórum provincial dos pais encarregados de educação. Mas seria a associação deles a fazer. Sim. A associação, mas nós em concertação com o Ministério da Educação. Mas seriam os pais a organizar. Eu quero só dizer o seguinte: o problema é que os pais não existem na proporção das escolas. Ok? Não existe. Para Luanda, a comissão de pais é uma. Não é o Sr. Diogo. Para nós, ensino particular, nós temos várias comissões de pais que têm filhos matriculados nos colégios. Não é o Sr. Diogo. Daí as atas e tudo mais nós entregamos a estes elementos. Não o Sr. Diogo. O Sr. Diogo é uma associação quase unipessoal. Digo com toda a franqueza porque ninguém conhece mais ninguém. A não ser o Sr. Manuel Diogo. Exatamente. Então é triste que eu tenho que dizer isso. E todos nós notamos, estamos preocupados com isso. E ele não se pode multiplicar pelo país. Doutor Pacavira, permita-me, por favor. O que eu queria dizer é que o Ministério da Educação deverá, a partir do próximo ano, organizar fórum das agências educativas, nas quais vão participar as escolas privadas, a Associação dos Pais Encarregados de Educação, as igrejas, as organizações da sociedade civil, empresários, porque a educação tem de ser vista como uma responsabilidade de todos. E se não for vista assim, sempre vamos criticar. Esquecemos-nos que quando apontamos o dedo a alguém, há 3 dedos a apontarem para nós. Para nós. Sim. Só para contrariar um bocadinho o que disse agora o ensino particular. O ano passado, nós cá em Luanda, organizamos 8 assembleias para a constituição de representantes municipais. Então, isto quer dizer que estamos cada vez mais abertos. Não, mas não convidaram ninguém constatou. Nós estamos representados em 18 províncias. Em todas as províncias, os representantes foram endossados pelo Ministério da Educação e Governo. Mas para está a dizer que o Ministério das Finanças não foi tido nem achado, não é? Nem o da Educação. Primeiro seria o Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação também podia, ou mesmo a associação, encaminhar os diretores municipais um ofício, né, de conhecimento para podermos participar. Nós Nunca é demais. Nunca é demais. A trabalhar de forma mais proativa e mais extensiva. Porque não pode aparecer só um indivíduo. É o que temos feito. É verdade, nós convocamos reuniões. Luanda compara-se que, por exemplo, como exemplo, o Quilamba que acha é mais que uma província do Namibe. E realizamos a Assembleia no mês de outubro. Olha, em Luanda, então, o chefe dos pais é o onde é que há problemas? Onde é que há problemas? Nesta altura, eu tenho que dar uma vazão aos diretores municipais. Cada município tem um diretor municipal da educação. É com ele que eu trabalho. É com ele que eu realizo as assembleias. Em todos os municípios e do ano. Todas essas chegam à Direção Provincial da Educação. Agora, é preciso sermos corretos. O ensino particular, nós temos andado na mesma carruagem. Há escolas particulares que me convidam. E lá estamos. Agora, se fazem ata e eu reclamo que elas devem chegar. Se não chegarem a mim, devem chegar à direção provincial. Sim, onde é que é a vossa sede? Agora, a outra questão Calma, Diogo, responda. Onde é que é a vossa sede? A outra questão é que ele referiu o Manuel Diogo parece ser um funcionário do Ministério da Educação. Eu estou em Por causa da frequência que faz o Ministério da Educação. Não, eu estou em constante despacho com o secretário de Estado, com o diretor do ensino geral. Inclusive, não há tempo para nós abordarmos tantos assuntos e tanta complexidade. É preciso que seja claro. Nós não podemos ir 20 pessoas a dialogar com o secretário de Estado, 20 pessoas para ir dialogar com o diretor-geral. Não é necessário, porque o nosso trabalho está sendo feito nas escolas, está sendo feito. Inclusive, nós somos membros do Conselho de Família no Ministério da Ação Social.
Então nós fazemos parte do universo. Mas parece que está a faltar alguma intervenção, uma intervenção mais proativa da associação. Bem, o problema qual é? Cada governo provincial dá a sua importância na comissão de encarregado de educação. Cada província. Vejamos o Namibe. O Namibe, nós destacamos o Namibe porque tem grandes exemplos. Mas a associação não é de âmbito nacional? É de âmbito nacional. A província do Namibe, o governo provincial do Namibe, dá muita importância na associação de pais encarregados de educação. Há províncias que nem sequer dão importância. Falta estatuto. Tecnicamente, calma. O Ministério da Educação está a trabalhar na questão da comissão de pais. Sim. Pode rever o estatuto. Então ainda não existe esse estatuto. O estatuto foi está a ser trabalhado. Calma, Diogo. Vamos contribuir. Está a ser trabalhado para depois ser aprovado. Ok, ainda não está isso. Ainda dias falamos isso na Assembleia Nacional. Está a ser atualizado esse estatuto. Está a ser atualizado. Quero garantir que até o fim do mês de janeiro foi elaborado por uma grande pessoa, fundadora da organização. Estará aprovado e distribuído nas escolas. Esta comissão de pais, sob orientação do gabinete do Presidente da República, não veio de fora. Foi criada dentro do Ministério da Educação para estar a trabalhar em comum. Eu, naquela altura, todas as saídas que o Ministro da Educação fosse às províncias, que o Secretário da Educação fosse às províncias, nós acompanhávamos. Só nesta governação que estamos a ficar de fora por falta de fundos, por falta disso. Os debates também servem para estas então coisas. Então é necessário que todos os governos provinciais nos abracem, porque nós somos importantes. É preciso haver alguma intervenção. Tem que ter sede social. Da associação. Tem sede social. Porque mesmo o Ministério das Finanças parece que não vê a existência de facto da associação. E o Ministério das Finanças, nós temos tido todas as reuniões com o Departamento do Orçamento. Eles conhecem a nossa documentação. Está bem. Eles conhecem a nossa documentação. Inclusive a documentação que o Ministério. Vamos ouvir aí o Alberto Chipamba, depois o Telmo Alexandre. Estimado colega Manuel, é o seguinte, nós, o IGAP, não temos conhecimento de nenhum dossiê ou convite por parte da associação. Pedimos nossas sérias desculpas. Não temos, mas queria também aqui dar a minha contribuição diante da abordagem que fez da responsabilidade do MED e do Ministério das Finanças. Queria dizer que o Estado tem a responsabilidade última, sublime eu, de educar o cidadão. Mas como não tem capacidade de realizar essa obrigação só, logo concede essa atribuição por meio de concessões. Por isso é que as instituições de ensino devem ser devidamente certificadas pelo Estado para obrigar a exercer os interesses do mesmo Estado. No âmbito dos preços, o preço, digamos assim, é uma medida de acesso. Se for muito caro, pode inibir o acesso. Como é um serviço essencial, e existem distorções neste mercado, tendo em conta a oferta que não atende à procura, por isso é que nós vimos aquelas enchentes, não é? Então, logo existem falhas nesse mercado e o regime de preços vigiado, conforme o meu colega frisou, é o mais adequado, dando possibilidade para efetuar estudos e análise no sentido de proteger o cidadão. Que é o, digamos assim, nesse âmbito, o encarregado, o educando, que na qual é apurado, né, na verdade, é apurado com base esse estudo, não é isso? Como está a aderência, não é isso? Do ensino. Então, Alexandre, pode ajudar também. Eu ia dizer que toda ajuda é necessária. Se existe alguma associação que queira ajudar no sentido de garantir o acesso à educação, é bem-vinda, desde que haja de acordo com as suas atribuições. Mas eu queria referir aqui que o Ministério das Finanças não tem estado de olhos fechados a infrações, conforme foi referido pelo Sr. Manuel Diogo. Não tem estado de olhos fechados. Sempre que tomamos conhecimento de uma infração, notificamos as autoridades competentes, o SIC, o INADEC e outros. Estes sim dão continuidade ao processo. E é de referir aqui, e vou dar um exemplo muito simples, um condutor que anda 1 ou 2 vezes sem carta de condução e seguro e escapa essas 2 vezes, não quer dizer que na terceira não vai ser apanhado. Então é melhor tomar nota nesse sentido. Só queria adicionar dizendo que também é visto, e temos de ser claro que o Executivo tem medido esforços, não é,
aumentando a cota, né, direcionado no OGE, direcionado ao Ministério da Educação, no sentido de combater esse déficit, aumentar o número de escolas, ainda está longe das expectativas. Mas estamos nessa luta. Antônio Pacaveiro. Só para contribuir, e acho que os debates servem para contribuir. Exatamente. Há anos que eu participo aqui destes debates, antes do ano letivo começar, e reitero sempre uma posição. Do ponto de vista técnico, só o Diogo falou muito bem quando falava da falta de planificação. Do ponto de vista técnico, deve existir em cada cidade uma carta escolar. Prontos. Infelizmente, nós não temos carta escolar, com exceção do Lubango, da Huila. Com exceção da Huila, nós não temos carta escolar. Temos a oferta, entre aspas, de 5.000 escolas prometidas pelo Executivo. Cabe agora ao Ministério da Educação e os governos provinciais trabalharem no sentido de elaborar a carta escolar. O que é a carta escolar? É a previsibilidade da taxa de nascimento e de meninos que vão atingir... E parece que agora com o PIM os governos provinciais ficam com a tarefa mais facilitada, não é? Se calhar. Não, até fica mais facilitada. Mas antes do PIM já se construíam escolas. Só que nunca houve a carta escolar. Aqui quase todos os projetos do PIM nas províncias há salas de aulas, escolas... Não, tem que haver. Não, construiu-se muita sala de aula em Angola até agora. E por acaso há um ouvinte que fala de infraestruturas escolares abandonadas. Não, há escolas que não têm alunos. Aqui onde nós estamos, nesse município de Luanda, aqui é Maculusso, não? Sim, aqui estamos no... Tem escolas aqui vazias. Tem escolas de Zingambande, essa escola aqui. E paradoxalmente, Mártir, há encarregados de educação à procura de lugares. José Martim não tem alunos. Por quê? Porque, do ponto de vista demográfico, a população migrou. Foi para o sul. Luanda Sul, não é? Sim, foi para Luanda Sul. Então é uma questão de planificação. Por vezes temos solicitado, olha, temos que construir, mas temos escolas que têm salas de aulas vazias. O que é que vai melhorar? E nós falamos principalmente do Zango, Quilamba, do Morro Bento. E na Zona Norte. Do Morro Bento, também. Do Morro Bento para diante. Benfica também. Porque estão a nascer novos bairros, não é? Não, muitos bairros mesmo. Mas volto à questão. Falta a carta escolar. A carta escolar deve prever quantos alunos, quantas crianças nascem e a taxa, segundo o INE, é 3% ao ano. Ok? Devemos levar em conta isso. Quem haveria de ser encarregado de elaborar esta carta escolar? Não, o Governo Provincial. Isso é um trabalho de educação. Sim. É o Governo Provincial que, obviamente, tem em cada Governo Provincial um Gabinete Provincial da Educação. E aí entra o INE também para ajudar. Então, essa carta é elaborada e é com esta carta que tem que se trabalhar. Não pode vir um governador, sair um, entra outro, olha, vou construir escolas. Por isso é que há escolas abandonadas. Exatamente. Nós temos no Mochico, estou a falar não no particular, no âmbito geral. Ok? Estamos aqui a falar de educação no âmbito geral. Temos no Mochico, Boaventura está connosco sempre, nos conselhos consultivos, sabe disso. Ok? Temos em várias províncias escolas quase fechadas. Porque previu-se, olha, uma escola de ensino técnico naquele município. Não há população. Ok? Então há um desperdício financeiro também que vem acontecendo. Então é necessário passar para a carta escolar. Se não tivermos isso, vamos continuar a ser bombeiros. Olha, há mais alunos fora do ensino no município tal. Vamos lá construir. Essa população também migra. Ok? Constrói-se, depois ela já está em Luanda. Está em Luanda, pois. É o que vem acontecendo. Agora, estamos na quase última parte do nosso debate, preparativos para o ano letivo 2020, vagas, inscrições, matrículas e propinas. Por esta altura também fala-se da qualidade do ensino. Como é que vocês veem esse aspecto? Como melhorar a qualidade do ensino nos dias de hoje? Bem, o conceito de qualidade é meio abstrato. E nós, infelizmente, não temos indicadores. Ok? Os pais hoje contentam-se quando o menino sabe ler e escrever bem. Para muitos, isso já é qualidade de ensino. Não, isto não é. Isto é só um dos pressupostos da qualidade de ensino. A qualidade de ensino depende de vários fatores. Em nosso entender, existem pelo menos aí 3-4 fatores determinantes, que são a qualidade das infraestruturas, a qualidade dos recursos materiais e a qualidade do projeto educativo de escola. Isto é fundamental para começarmos a pensar em qualidade de ensino. Depois, já há fatores. Nós, no ensino particular, defendemos 16 fatores. 16. Que não há aqui tempo de enunciar todos. Por exemplo, relação escola-família, ok? Continuidade, formação contínua,
dos professores, a qualidade dos recursos materiais é fundamental. O professor tem que ter um bom quadro, tem que ter marcadores, tem que ter computadores. A questão do aluno, a perspectiva do aluno, a perspectiva do pai. Ok, então nós temos muito mais. A questão do rácio. O rácio em Angola ainda alunos é da por ordem. Sala de aulas? Sim, por sala de aulas. Vamos em quantos? 60. Não é? 60 60 alunos por é sala muito, de aula. não é? Média nacional. Mais ou menos por aí. Média nacional. E vou dar, estes dados são discutidos por nós todos, ou por todos nós no Conselho Consultivo. A província que mais alunos tem por sala de aula e é uma das mais ricas de Angola, é a Lunda Norte. 123 alunos por uma sala de aula. Ok? 123 alunos. Luanda hoje chega aos 50 alunos em média por sala de aula, 49, 50, por quê? Porque tem muito, e dentro dessa estatística entra o ensino privado. Nós temos em Luanda, terminamos em 2019 com 1.771 colégios e apenas quase, muito próximo de 800 escolas públicas. Okay? E para este ano nós vamos ter em Luanda pelo menos mais 50 colégios. Vamos chegar aos 2.000 colégios em Luanda e às 800 escolas públicas. E então consegue melhorar o rácio. Okay. Daí a importância do parceiro. Ok? Daí a importância do parceiro também. Agora, quando fala em qualidade, por favor, a qualidade deve ser exigida em primeira instância pelos pais. O que é que acontece no privado? O pai, pelo facto de ser o financiador da escola, ele exige qualidade. Exige qualidade. Qualidade passa por segurança, higiene, assistência médica na escola. Ok? Passa por esses itens todos. Infelizmente nós não temos. Vai começar o ano letivo. E se calhar na sua introdução eu percebi manuais escolares. Seria bom que o colega Boaventura falasse aqui dos manuais escolares. Existem, não existem? Onde é que estão a ser produzidos? É um problema também antigo, não é? Antigo, recorrente. É gratuito, mas aparecem à venda dos mercados. Deixem de ouvir aqui o diretor Gabriel. Diretor, o assunto dos manuais escolares. E segurança escolar. Bem, falando em manuais escolares, para o presente ano letivo estão assegurados 37.853.340 diria materiais curriculares, né? Este material inclui os manuais em número de 33.064.560 para serem distribuídos gratuitamente. Agora, é importante que nós saibamos que o material vendido nos mercados paralelos muitas vezes, Zunga também. Não, muitas vezes é visto como material desviado dos armazéns do Ministério da Educação. Do Ministério da Educação, mas não. Há pessoas que estão atentas ao mercado e mandam produzir material por sua própria conta. Nós tivemos a fazer uma investigação em 2018. Estivemos nos diferentes mercados cá em Luanda e constatamos que muito daquele material foi elaborado por iniciativa própria das pessoas que aproveitam e dizem, bem, normalmente há falta. Os oportunistas, não é? Sim, os oportunistas. Portanto, este material não deve ser visto como sendo material que foi extraviado dos armazéns do Ministério da Educação, só para deixar claro. O material para este ano está assegurado em todas as escolas. Independentemente de admitirmos alguma insuficiência, poderá haver alguma insuficiência em termos de quantidade, mas todas as escolas terão manuais que não seja um manual para cada aluno, mas um manual para partilhar por 2 alunos. Isto nós podemos assegurar. Estão assegurados, para além dos manuais escolares, também uma quantidade de carteiras. Há carteiras? Temos carteiras? Sim, carteiras também que serão distribuídas. Importadas ou de produção nacional? Importadas. De produção nacional também teremos, já contactos têm sido feitos em função da relação custo-benefício, porque nós temos que atender a quantidade, as decisões serão tomadas no devido momento. Mas deixe-me aqui avançar o valor, os números. Temos tem muitos números em cima da mesa, diretor. 2.351.000
258 carteiras para serem distribuídas. Né? Os papéis têm a ver com os diferentes indicadores, que têm a ver, por sua vez, com os pressupostos que devem ser assegurados para o arranque do Sim, ano mesmo letivo. assim, Manuel Diogo disse que o Ministério não trabalha com estatísticas, com números, não é? Não, deve haver um equívoco. Com certeza, há um equívoco da parte do senhor Diogo. Deixa-me ouvir a contribuição aí do Alberto e também do Telmo em relação a essa qualidade de ensino que nós precisamos. Eu acho que o Ministério da Educação tem enveredado muitos esforços para melhorar a qualidade de ensino. Se olharmos para alguns anos atrás e olharmos hoje, alguma coisa realmente mudou. Principalmente na questão da formação dos professores. Temos visto um investimento muito grande em seminários, palestras. E isso realmente tem capacitado muitos professores para exercer a sua profissão. Mas, como foi referido, a qualidade do ensino envolve muitos fatores. Recursos materiais, recursos humanos. Então é preciso olhar detalhadamente para cada um destes fatores para podermos melhorar então a qualidade e o acesso ao ensino. Alberto Chitamba. Falando mesmo da qualidade de ensino, o povo, digamos assim, os cidadãos, alguns lá, digamos assim, fora deste ambiente, lá não, mas é Angola. É para estudar, meter aqui o meu filho, desvalorizam já o sistema educacional. Eu quero aqui dizer que, na verdade, é necessário mesmo que o estudante ou que o cidadão angolano seja formado desde a sua infância para atender às competências, às necessidades que o país necessita. Eu acho que deve existir um plano direcionado. O que o país está focado? O que o país precisa para daqui a 20, 25 anos precisamos de combater essa situação que, na verdade, nós não temos. Então era necessário ter um plano diretivo. Vamos formar em que área? Quantos alunos devem ir naquela área? Pronto, temos aqui... somos vocacional. Exatamente. Agricultura, como é que está? Devemos fazer os possíveis, não é isso? De aumentar o número de quadros nesse setor. Temos problemas em questão de engenharia, temos que ver existir um alinhamento, certo, para prever o desenvolvimento do país. Se, na verdade, existir essa descoordenação, que já existe também, e as famílias contribuem para esse sentido, acaba por gerar digamos assim, alguma lacuna em outros pontos. Então, tenho eu a referir aqui que é necessário que o Ministério da Educação, nesse sentido, seja rigoroso na formação dos professores. O tal dito, os cursos pedagógicos, devem haver mais. Devem haver mais cursos pedagógicos no sentido... E a superação constante dos professores. Exatamente, deve existir atualização. Tem um dos ouvintes, digamos assim, que reclamou a situação da reforma. Reforma educativa. Exatamente. Se o povo está reclamando da reforma, acho que tem que existir uma outra medida, tem que trocar. Eu sou da opinião, né? Se o povo diz que essa reforma não está a ajudar os nossos filhos, antigamente, quando faziam apenas a quinta classe, sexta classe, estavam a ler e escrever em condições, e hoje em dia já sente-se que, na verdade, não está a obter o mesmo resultado e o povo reclama. Acho que devemos ouvir o povo. Devemos ver qual foi a falha nesse processo de reforma. Reforma educativa. Exatamente. Manuel Diogo, estamos a fechar o debate. Nesta altura, eu posso dizer mesmo, qualidade do sem ensino, medo de errar, a qualidade do ensino tem estado a melhorar de ano após ano. Independentemente de pais encarregados de educação não se acontentarem com este sistema. Porque a qualidade de ensino requer muitos fatores, como foi frisado aqui. E para nós, pais encarregados de educação, o que nos tem dado grande suporte é o ensino privado. É o ensino privado que vem para nos dar a boa qualidade. É dali que o nosso foco, primeiro, tem sido nas escolas privadas. Só na ausência de vagas e na ausência de valores no bolso que corremos para o ensino público. À procura de qualidade, à procura de estabilidade, à procura de segurança. Porque sempre o dizemos que as escolas estatais devem ter pelo menos um guarda. Nós trabalhamos com a segurança aqui à Brigada Escolar. Nos foi dado polícias para assegurar as escolas públicas. Mas a inexistência dessa Brigada Escolar. Ultimamente, o ano passado, só tive alguns encontros com a Brigada Escolar. A inexistência. A outra é a falta de segurança mesmo nos docentes.
nós precisamos que as crianças tenham segurança do professor. A qualidade do professor, não é? O professor dentro da escola, ele tem que inibir todo o sistema de conflito entre alunos. Então, ali é onde... Porque esta segurança, no ensino particular, nós encontramos. Por quê? Porque os professores ali não deixam nenhum tipo de briga, nenhum tipo de conflito. Ali, corremos todos para ali, mas os bolsos do cidadão há muitos não desafios dão. pela frente, não é? Pronto. A outra, queria frisar mesmo, é os debate. nossos alunos. Depois de serem recado encaminhados para vários cursos, vêm para Angola e ficam à deriva. Eu diria que nos anos atrás eu participei num conselho de formação do quadro do Gabinete da Presidência da República, no qual hoje já temos nossos filhos formados por esses cursos todos direcionados para o Gabinete da Presidência da República. Esses nossos filhos hoje estão no desemprego. Não pode. Nós, tão logo que formemos nossos filhos nessas distantes formações, temos que os encaminhar no mercado de emprego. Exatamente. Porque são ofícios complexos que não é fácil encontrar emprego. Deixa a palavra aqui ao diretor para fecharmos o debate. Era só para adicionar que este ponto que o colega Manuel disse está relacionado com o sistema educativo atendendo o mercado. O que é que se precisa na verdade? Quero dizer que as questões da educação não se esgotam num programa. Sim, se calhar no próximo ano voltamos a estar aqui a falar para já nós do novo ano letivo. Predispomos-nos a falar sempre que for possível. Okay. A qualidade da educação em Angola ainda não é desejável, nem mesmo o próprio Ministério da Educação está satisfeito com a qualidade que atingiu o nosso sistema educativo. Devo dizer que a essência humana é ambiciosa. O homem quer sempre mais. E os quadros do Ministério da Educação andam à procura de muito mais. Há trabalho, Contudo, não é? Nós estamos limitados pelas condições impostas pelo atual momento que o país vive. Condições conjunturais. Desde o ponto de vista econômico, particularmente. Mas tão logo nós tenhamos melhores condições, com certeza a qualidade Muito obrigado. Vamos pedir ao João Noel Gonçalves que nos ajude a concluir o debate. João Noel. Aqui neste debate, os vários pontos de vista são todos eles respeitáveis e são todos eles muito úteis. Nós podemos até dizer que o debate foi bem informado, ou seja, que aqueles que opinaram, aqueles que participaram, devem estar a par até dos grandes debates internacionais em torno do problema. Mas, mesmo que não estejam, revelam uma grande sensibilidade para o problema nacional, ou um conhecimento muito grande do problema nacional central, que é o problema da formação de recursos humanos, a formação do homem angolano, a sua atualização e a sua valorização. Dito isto, há aqui caminhos que têm que ser definidos claramente e é um facto de que a primeira sugestão que se pode fazer e que se tira deste debate é que, se o Estado não ocupa todo o espaço da educação, tem que ser o Estado que fiscaliza e que garanta a seriedade do ensino, a sua não transformação comercial e, por outro lado, tem que ser um regulador de qualidade. Este regulador de qualidade começa, portanto, na qualidade dos professores. Um bom ensino depende de uma boa escola, uma boa aula, uma boa disciplina, é sempre dependente da qualidade do professor. Já uma vez dissemos que é muito mais útil ouvir um prémio Nobel a fazer uma aula, a expor uma pesquisa ou a apresentar uma dissertação debaixo de uma árvore, do que maus professores a dar aulas em grandes e majestosos edifícios. Então, neste momento, nós podemos dizer que se há o papel das famílias que insere a criança, que insere o adolescente, ou que garante já para o aluno adulto um ambiente estável que lhe permite abordar o ensino com tranquilidade e com uma abertura de modernização. Por outro lado, acrescentam-se às famílias, então, os professores que têm que ter uma formação contínua, sejam professores de que nível forem. É importante nós constatarmos isto, até digamos que às vezes dizemos isto em tom de crítica. Há professores que se recusam a fazer pesquisa, que se recusam a estudar os métodos mais avançados. Entram realmente na rotina e isso faz cair o nível. Este é um ponto. Agora, o outro ponto é que Angola
só vai ter um sistema de ensino, estamos a falar de sistema, não adição de escolas, não adição de faculdades, a partir do momento em que precisamente haja uma integração de todos estes fatores que contribuem para criar um edifício coerente que se chama educação, e não há ninguém bom da cabeça que não diga a educação é realmente a base, o ponto fulcral do desenvolvimento. Obrigado, João. Os desafios estão sim também na formação de bons docentes e o cidadão tem um papel fundamental na melhoria do ensino. É dever da família, da escola, do Estado e de toda a sociedade. Cada um deve abraçar a causa com seriedade e comprometimento. Africano Neto, é consigo, antes de fecharmos o sábado às 10h10, que entramos por dentro dos factos que marcam o Jornal de Sábado de hoje. Sim, senhora Isaías Afonso. Estava eu a ouvir as reflexões do João Gonçalves. Realmente eu também gostaria de debitar algo. Na minha qualidade de professor, acho sim que há instituições neste país que transformaram o ensino em negócio e o Estado deve estar atento. Vamos então às gordas que vão dominar o grande jornal às 13 horas. Presidente João Lourenço adverte que conflito na região do Sahel pode criar mais instabilidade no resto de África. Rússia pode construir maior fábrica de fertilizantes e adubos do país. Investidores e financiadores constatam condições para a construção da refinaria do Soio. Fundação Bill Gates reforça com 20 milhões de dólares fundo de combate à polio em Angola. Antigos combatentes e nacionalistas no Bengo reclamam por mais apoio. Os chefes de Estado africanos pedem maior intervenção da União Africana no conflito que se registra, portanto, no Sahel. Já falamos lá em cima quando nos referíamos ao Presidente da República, João Lourenço. Guiné-Bissau, resultados finais dão vitória a Sissoko, embalou. Teremos também crônica, umas palavras para o Beto de Sousa. Isaías. Muito bem, e até às 13, boa tarde, já são 12 horas, o sábado às 10h10 regressa na próxima edição. O Jorge Napoleão vem para conduzir a emissão da RNA. Estamos juntos, até já. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.